Olá, bom dia, meu nome é Fernando Worker e hoje eu vim aqui para falar sobre a idiotice de ser idiota. Ultimamente parece que isso tem sido moda no país e tem sido moda em vários veículos de comunicação e tudo mais. Começa porque a gente acorda de manhã e se você quer assistir um noticiário, você se torna um idiota. Aceitando violência, aceitando todo tipo de porcaria na cabeça, né? E parece uma coisa meio inofensiva, mas quanto mais idiotice a gente vê, mais isso entra na nossa cabeça e reverbera, né? Então há muitos anos eu já não tenho televisão aqui em casa, já pra não entrar nessa sintonia, né? Mas piora. No nosso cenário político está cada vez pior. O que eu vejo é idiotice em cima de idiotice sem parar, certo? Porque as eleições elas terminaram há poucos meses, né? E todo mundo que está lá no Congresso e está lá trabalhando e, entre aspas, representando o povo, eles não chegaram lá sozinhos, eles chegaram lá porque existia uma eleição e o povo votou, né? E o povo paulista é bem idiota mesmo, porque nós estamos há anos na mão de certos administradores e uma corja que não foi capaz de analisar que o sistema Cantareira estava baixando o nível de água. Eu fui lá, não tem água. Agora que choveu deve ter melhorado um pouco, né? O santo dessa galera é forte mesmo. Mas o povo paulista votou nos mesmos. Entende? É muita idiotice. Não mudou nada, né? E agora veio essa onda, essa febre de impeachment. Pra quê? O povo não está conseguindo analisar o cenário, né? Tá tudo bem, vamos imaginar que esse impeachment dá certo e de repente, uau, derrubaram o presidente, né? Ou a presidenta, como ela quer ser chamada, né? Tá, e aí? Quem vai administrar o lugar dela? Alguém já parou pra pensar nisso? Não, porque não vai vir novas eleições. Entende? Né? Alguém já se perguntou quem é que tá plantando essa ideia? Bastante idiota. É o Lobão? É quem? É o opositor do atual governo que perdeu, e perdeu mesmo, e não aceita essa derrota? Não sei, né? A questão é que impeachment é uma idiotice, né? Tem que se apurar os fatos, né? Se a presidente ela for culpada por alguma coisa, por algum crime, aí sim ela tem que ser julgada. Mas por enquanto não tem nada comprovando nada, né? E o que existe está sendo apurado, segundo consta a mim, né? Então, meus amigos do Facebook, que eu acredito ser bastante inteligente, vamos parar com essa bobeira, né? E piora, porque agora alguns bastante assim incultos, iletrados mesmo, assim, povo alienado, tá pedindo intervenção militar. Alguém aí já parou pra pensar o que é uma intervenção militar? Não. Conversa isso com o Marcelo Rubens Paiva, conversa isso com a galera que sofreu uma intervenção militar. Conversa isso com os avós que passaram por essa época. Vocês vão entender o que é uma intervenção militar. É simples. É só bater um papo com alguém que já sofreu, viveu na época da repressão, vocês vão entender o que é uma intervenção militar. Agora, se você não fez nada disso, se você não pesquisou a história, se você não pesquisou o nosso passado recente, nada, não levanta esse tipo de bandeira, não. Porque você não sabe o que é um tanque na rua. Você não sabe o que é a cavalaria vindo pra cima de você simplesmente porque você quer se expressar. Você não sabe o que é o cárcere, o que é a prisão. Talvez você que está andando com a bandeira aí pedindo intervenção militar, você não conheça ninguém
que tenha perdido o pai para a repressão, que tenha perdido amigos para a repressão. Talvez você não saiba que muitas pessoas precisaram abandonar o país para não morrer, por causa da tal intervenção militar que você está pedindo. E vou além, né? O Brasil representa a nossa casa, e a casa representa o nosso interior. Se tá essa bagunça, nosso interior também tá uma bagunça, certo? O que a gente está fazendo para resolver isso? Diz. Você está reciclando as águas da sua casa? Difícil, né? A gente não tem tempo. A gente está pensando em comprar carro, trabalhar em computador, trabalhar em escritório, tantas outras coisas, não é? Já parou para pensar que de repente muitos não sabem plantar uma alface? Não são executivos, né? Mas quando tudo isso ruir, e talvez isso um dia vá ruir, como vai ficar a situação? As águas de São Paulo estão acabando, como é que fica para a água chegar lá no topo do seu prédio? Né? Então como é que vai fazer para a água chegar lá no seu escritório? Vai ter que reaprender tudo de novo, né? Nós vivemos uma época de muita pobreza, que nós trocamos os nossos valores. Meu avô, os meus avós ancestrais, eles viviam na roça e tinham uma fartura imensa, porque sabiam plantar, sabiam colher. Olha, não era nada muito exagerado não, eles tinham a criação de galinha, tinha a horta no fundo do quintal, tinha as árvores de fruta, tinha tudo. Agora não, a gente depende de supermercado para tudo. Tudo. As pessoas em algumas outras regiões estão passando necessidade aí porque os caminhões não chegam. O quê? Houve época que não tinha nem estrada direito, ninguém passava fome. Por quê? Porque se plantava e se colhia ali no próprio quintal, né? Então, não adianta empurrar a culpa pra frente, né? Na presidenta, os deputados, quem for. A culpa é nossa mesmo. Nós votamos errado. Nós sempre preferimos colocar a culpa no outro e nós não fazemos nada por nós mesmos. O que a gente faz pela gente? A gente está sempre esperando que alguém faça, né? Que Deus faça, que São Pedro mande chuva, que a presidenta faça, ou que os deputados façam, mas a gente não faz nada. Nem votar direito a gente sabe, porque muitas vezes a gente não lembra nem o deputado que a gente votou, o vereador que a gente votou, a gente não lembra. Vai cobrar de quem? Muitas vezes você votou no deputado que está lá fazendo lei lá e está reprimindo, né? Os bolsonaros da vida, mas só é deputado porque alguém votou nele. O dia que ninguém votar mais, ele deixa de ser deputado, então não adianta ficar xingando ele e reclamando. Então, assim, vamos acabar com essa energia de idiotice, né? E fazer algo melhor para nós e para a vida e para todos. Compreende? Se liga. Não compra essa ideia não de impeachment, não compra essa ideia não de militarismo, não, de intervenção, não compra isso. Porque você está sendo massa. Está sendo massa de manobra. Entende? Não propaga o caos, não. Propaga o amor, propaga o afeto, a conexão com a Mãe Terra. É isso que nós estamos precisando, de mais árvore. De mais horta. De mais coletividade, né? É isso que nós precisamos. De mais abraços, mais bons dias, né? Mais afeto. E parar para pensar um pouco. Na nossa correria, no nosso dia a dia, nós não paramos para pensar. E é tão simples parar para pensar. É tão simples parar para respirar um pouco. E compreender o que é nosso e o que não é nosso. O que estão impondo na nossa cabeça, né? Porque a mídia impõe. Agora já tem propaganda de um partido político aí dizendo que tá tudo uma desgraça, né? Tá mesmo. Tá mesmo. Bom, nem tudo tá certo, né? Entende? Mas já houve épocas que foram bem piores, eu lembro.
né? Então, a solução, se é que eu posso dizer que isso é uma solução, é olhar para dentro, né? E saber o que eu posso fazer de melhor para o meu país, para minha terra, para minha família, para mim. Em todos os âmbitos, desde a reciclagem da nossa água, a limpeza do nosso esgoto, tudo. A produção de energia, hoje em dia é tão fácil produzir energia com equipamentos eólicos. Tem baratinho na internet, vende. Já existe equipamento tão simples, aí você vai gastar nem R$1.000 para limpar boa parte da água que sai da sua casa, já vai ajudar o meio ambiente. Então o que está acontecendo lá em cima, se é que existe lá em cima, né? É o reflexo do que nós somos. Quem se preocupa na hora de votar se o deputado ele vai roubar, se ele é corrupto? Quem pesquisa como é a família desse deputado? Qual é o comportamento dele com a mulher dele, com os filhos? Ninguém. A gente olha para uma imagem, uma foto bonita de um santinho e vota. E depois vai cobrar o quê? Fomos nós que votamos. Ok? Então, meu vídeo hoje ele vai em direção à morte da idiotice e o empoderamento da inteligência de todos. São dois caminhos. E nós podemos escolher se nós desejamos continuar idiotas ou a partir de agora nós passamos a ser seres pensantes e inteligentes, né? É bem fácil. Tá bom? Meu nome é Fernando Worker. Eu agradeço a atenção. Até a próxima. Bem inteligente.